trago as minhas caçadoras de Artemis. E aí, vozinho e vozinha, tudo bem com você? Eu sou Esté Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. A terceira temporada de Percy Jackson já está confirmada ainda para 2026, no final do ano. E lá no meu Instagram eu fiz uma votação se vocês queriam um vídeo de expectativas com ou sem spoilers do livro A Maldição de Titã, que vai ser adaptado agora na terceira temporada. Então, se você quer participar da próxima votação, já me segue nas minhas redes sociais que estão aqui na minha descrição. E já aproveita e confere o meu link não só do box de Percy Jackson, mas também do terceiro livro, que é o que vai ser adaptado para a terceira temporada. Então bora lá saber o que a gente pode esperar dessa adaptação. Esse vídeo é com spoilers do livro A Maldição do Titã, mas não se preocupe, eu ainda vou deixar alguns mistérios, como o final do livro, para não estragar a experiência de quem não pretende ler o livro. Mas se você pretende, o link tá aqui na descrição, confere lá. Vamos começar com o teaser que foi liberado juntamente com o último episódio da segunda temporada, onde nós vemos o Percy e a Annabeth em um baile da escola. E no livro, eles estão nesse baile em uma missão para ajudar o Grover a resgatar dois novos semideuses que vão ser introduzidos agora na terceira temporada, que são o Nico e a Bianca D'Angelo, que vão ser muito importantes daqui pra frente. Inclusive, a Talia também está com eles nessa missão para ajudar o Grover. E se você já viu algumas das entrevistas mais recentes do elenco da série, você já viu que eles estão soltando alguns spoilers do livro, mas segundo o Walker e a Lia, que são o nosso Percy e Annabeth da série, não é spoiler, já que os livros foram lançados há, o quê? Uns 20 anos? Não deve mais ser spoiler, né? Inclusive, a própria Lia, ela já disse que nessa temporada, assim como o Grover na temporada anterior esteve mais ausente, dessa vez quem vai estar ausente é a Annabeth, após o ataque de um monstro chamado Doutor Espinheiro, que literalmente cai com a Annabeth em um despenhadeiro. Então, por causa disso, a nossa querida Sabidinha não estará tão presente nessa temporada. E, obviamente, que o nosso Percy emocionado Jackson não vai medir esforços para recuperar a sua amada, que ele não sabe ainda que é amada, né? Outra adição muito importante que teremos nessa temporada serão as caçadoras de Artemis. E agora um breve contexto da mitologia. A deusa Artemis é irmã do deus Apolo e ela é a deusa da caça. E ela é virgem. Então as caçadoras de Artemis não são filhas de Artemis. Elas são semideusas que decidiram se unir à caçada de Artemis. E elas não se juntam à toa não, tá? Afinal, quando elas decidem se unir à caçada de Artemis, elas ganham maior resistência física, força e a imortalidade. Ou seja, elas permanecem jovens para sempre. Porém, elas precisam abdicar de qualquer relacionamento romântico do resto da vida delas. Inclusive, a gente vai perceber que elas só interagem com homens quando é estritamente necessário. E uma das principais caçadoras que serão introduzidas nessa temporada é a Zoe Dulce Amarga, que é a tenente da Artemis e líder da caçada durante a ausência da deusa. Inclusive, a ausência dela também vai ser uma questão. E falando da sua irmã, Apolo também vai estar presente nessa temporada. Inclusive, a nossa querida Talia vai dirigir o seu carro dourado, que seria a representação do Sol, já que ele também é deus do Sol. E ainda bem que é a Talia que vai dirigir, né, gente? Imagina se fosse o Percy. O Grover já ficou traumatizado. Outra alteração muito importante que devemos esperar nessa temporada é uma mudança na missão. Já foi instituído que nesse universo, uma missão é constituída por 3 semideuses. Porém, nessa missão em específica, o oráculo institui que vão ser 5 semideuses, misturando caçadoras e semideuses do acampamento. E já adiantando para vocês, a nossa missão vai ser constituída dessa vez por Bianca D'Angelo, Zoe Dulce Amarga, Talia, Grover e o Percy, que vai de gaiato, como sempre. Outra aparição muito importante que nós devemos esperar nessa temporada é de Ares e Afrodite. Ares, claro, já foi introduzido, inclusive como o pai de Clarice Delarue, mas a novidade vai ser a nossa querida Afrodite. Inclusive, esse encontro já vai nos dar finais muito mais fortes do romance que vai se desenvolver entre o Percy e a Annabeth, onde, se não me engano, no livro, o Percy vê a Afrodite, que é a deusa do amor, muito parecida com a nossa querida Sabidinha. Até porque, se não me engano, no livro, a Afrodite se mostra pra você como a pessoa que você mais ama, ou que você acha mais bonita. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, vamos ter introdução de novos inimigos. Afinal, nosso querido Poseidon já nos introduziu lá no final da última temporada que alguns titãs já estão despertando, e isso já está dando trabalho para os deuses. Entre eles está o titã
Atlas, que vai ser o nosso grande inimigo da temporada. Na mitologia, Atlas é o titã responsável por segurar os céus e impedir que eles se choquem com a Terra. E o plano do nosso querido Cronos e do Luke por tabela é achar alguém para substituir o Atlas nessa missão. Porém, o próprio livro nos diz que apenas o Atlas poderia enfrentar essa missão sem ter nenhuma consequência grave à saúde. Essa parte é bem importante. Então, deixa eu só deixar bem claro que Atlas é o inimigo da temporada. O grande vilão da série continua sendo o Cronos, tal qual o Polifermo foi pra gente na segunda temporada. E como vocês podem ver, nessa temporada vai ter muitas adições. Entre elas, vai ter de uma criatura chamada Ophiotal, que a própria Artemis está tentando caçar durante essa temporada. Essa criatura na mitologia é importante porque quem queimar as entranhas dessa criatura receberia o poder para destruir o Olimpo. Então a Artemis está caçando justamente para não deixar ele cair nas mãos erradas. E esse Ophiotal é uma criatura marinha. Então adivinha quem vai conseguir se comunicar com ela? Sim, o nosso querido Percy emocionado Jackson, que inclusive vai tentar proteger essa criatura durante essa temporada. Ela vai ser até bem importante. E uma coisa que todo mundo deve estar ansioso para ver nessa temporada vai ser a interação entre o Percy e a Thalia. Afinal, eles são dois semideuses muito poderosos, filhos dos três grandes, o qual os dois podem ser a criança da grande profecia. Apesar de que na terceira temporada o Percy está com 14 anos e a Thalia está prestes a completar 16, que é a idade da grande profecia. E eles não vão ter as melhores das interações, já que, como eu disse, a Thalia já conhece a galera de antes e o Percy para ela é o cara novo. Então eles meio que vão competir para ver quem é melhor, mas vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. E eu queria concluir esse vídeo dizendo que, pra mim, esse livro é onde a guerra entre os titãs e o Olimpo viram coisa de gente grande. Porque até agora não tivemos grandes consequências. Claro, a barreira da Thalia foi afetada e isso foi uma questão muito grande na segunda temporada. Mas eu acredito que os efeitos da guerra começam a ficar muito mais sérios nesse livro. Então, infelizmente sim, nós devemos esperar baixas nesse livro. Afinal, é isso que acontece durante uma guerra. Mas e você? Já leu o livro? Tem alguma cena específica que você tá querendo muito ver nessa série? Já comenta aqui embaixo pra gente conversar. Então, gente, essas foram as minhas expectativas pra terceira temporada de Percy Jackson com spoilers. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like e não esquece de conferir aqui na descrição o link pro livro que daqui pra que a temporada lance, dá tempo de você ler se você quiser já saber o que vai acontecer. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima temporada. Mentira, se inscreve no canal, vai ter mais conteúdo até lá.